Bom, temos um convidado esta manhã. Quero convidar o pastor Ricardo Rosa para vir. Vou deixar que ele apresente sua família. Ricardo Rosa é um amigo de Nova Vida de Nova Iguaçu, de muitos anos. Ele, sua família. Embora amigo de tantos anos, não fui eu que o convidei. Porque até achava que ele não teria facilidade para vir. Uma vez que o culto dele é de manhã, eu quero agradecer. Quem o convidou foi o pastor Guilherme, e daqui a pouco o pastor Guilherme vai orar aqui pelo pastor Ricardo. Ele vai ministrar a palavra, mas não vai poder continuar conosco após o culto, no café da manhã, porque vai para a sua igreja. Está 2 anos ali? 2 anos que ele iniciou um trabalho aqui, Igreja Batista da Palavra, Igreja Batista da Graça. Não é. Ele está me lembrando que a Igreja Batista da Palavra é do pastor Jonas Madureira, fica lá em São Paulo. É porque nós temos uma irmã daqui, a Isabela, que participa lá. Está trabalhando em São Paulo e está congregando com Jonas. É a Igreja Batista da Graça. O pastor Ricardo Rosa iniciou faz 2 anos, está pertinho aqui na Via Light. Então ele vai sair logo após o final do culto e vai para lá, para ministrar a palavra na igreja, na sua igreja. Então, muito obrigado pelo carinho, o sacrifício aí para nos atender, tá bom? Pastor Guilherme, vem orar pelo pastor e pela ministração. Esse microfone você pode usar. Estenda a sua mão. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela vida do Ricardo. Senhor, obrigado pela sua família. Obrigado, Deus, por ter colocado no coração dele a mensagem que vai ser ministrada a nós nessa manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, que fala conosco através dela, e te agradecemos pela vida do pastor Ricardo, que o Senhor use-o, que o Senhor dê a ele toda a tranquilidade para ministrar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Te pedimos, ó Deus, fala conosco através da vida do Ricardo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. É uma alegria para mim, uma honra estar aqui novamente. Uma igreja que nós amamos muito também, encontramos bons amigos aqui. E a nossa oração é que essa seja uma manhã edificante para todos nós, que mais uma vez aconteça o que acontece sempre que a igreja do Senhor se reúne, que é o nome do Senhor ser edificado em nosso meio e a igreja do Senhor ser edificada, né? Que seja assim nessa manhã. Eu agradeço desde já a confiança, o convite. Como eu disse, é uma grande honra. Minha família está aqui comigo, Tati está aqui na frente, as crianças estão com os avós ali, minha sogra, meu sogro estão ali também. Tem mais parentes aqui, Serginho, Scarlett, Thomas está aí também. Uma alegria encontrá-los sempre. Estou com uma convidada especial conosco, a minha prima Eliana. Eliana chegou sexta-feira de Belém do Pará. Eu tive com Eliana quando o Arthur, que agora vai fazer 13 anos, estava na barriga da Tati. Eliana, na verdade, é prima da minha mãe. E quando eu estive em Belém a trabalho, minha mãe fez questão de eu encontrar, aparentar, encontrei. E hoje nós tivemos essa chance de nos reencontrar, né? Eliana veio justamente no dia que vai encarar 2 cultos pela manhã. Vai me ouvir 2 vezes. Ela vai voltar para Belém de tarde, não vem mais no Rio de Janeiro. Quando ela voltar, que vai falar, cara, você não vai pregar não, né? Quando ela quiser voltar, ela vai se inteirar primeiro da minha agenda. É uma alegria mesmo. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Essa água aqui é minha, pastor? Essa água aqui.
Livro de Miqueias, capítulo 6. Se é costume da igreja, vamos nos colocar de pé para a palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus. Amós, Jonas, Miqueias. Miqueias está ali pertinho de Jonas, de repente Jonas é mais fácil você encontrar. Antes de Naum, você encontra Miqueias. Esses livros pequenos, às vezes é difícil achar, né? Se a tua Bíblia não tem aquele índice que facilita. Mas acho que os irmãos encontraram. Vamos ler apenas o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Mas eu vou pedir que ao sentar os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Nós vamos tentar fazer um panorama no livro de Miqueias, outras leituras aqui no livro de Miqueias. Também você já viu que se você fechar a Bíblia, vai encontrar Miqueias agora só daqui uns 6 meses de novo. Então, marque Miqueias aí na tua Bíblia. Miqueias 6, versículo 1 e 2. Diz assim, a palavra de Deus. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos porque mais uma oportunidade tivemos de ler uma pequena porção da Tua Palavra aqui nessa manhã. Nós cremos que a simples leitura da Tua Palavra já é edificante e transformadora para a nossa vida. Mas nós clamamos que o Senhor permaneça falando conosco, que o Senhor elimine agora todo tipo de impedimento que tentam nos fazer negligenciar a Tua Palavra e não compreender a Tua Palavra. Para tanto, necessitamos agora de uma atuação poderosa do Teu Espírito, tanto em minha vida como na vida dos meus irmãos que ouvirão a palavra. Se o Teu Espírito não agir poderosamente, nos livrando da surdez, nos dando entendimento, iluminando nossa mente, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, Pai. Como eu disse, que seja mais uma daquelas manhãs gloriosas, em que a Tua igreja é edificada e o Teu nome é glorificado e exaltado aqui entre nós, através da Tua santa palavra, Pai. Permaneça conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Toda a palavra de Deus é altamente relevante para a nossa vida. Não há um único trecho da palavra de Deus que não seja de fundamental importância, ainda que seja esses trechos dos profetas menores, menos conhecidos, que por vezes a gente faz uma leitura desses trechos da Bíblia e não entendemos muito bem, e negligenciamos essa classe de livros da Bíblia por pouca compreensão. Mas é tão importante como todo o restante da Bíblia, os escritos dos profetas menores. Mas o que me chama a atenção é o poder de renovação da palavra de Deus. Nós sabemos, e com certeza fomos ensinados, que a Bíblia, a palavra de Deus, se renova todos os dias. O que não significa que ela mude de sentido com o passar do tempo. Não significa que a Bíblia vai alterando o seu valor ou o seu sentido para se tornar atual ou nova para um novo povo e um novo tempo. Não é isso. Quando nós afirmamos que a palavra do Senhor se renova todos os dias, é porque um texto como esse que nós lemos, escrito aproximadamente 2.700 anos atrás, é tão importante para a gente como foi para os seus ouvintes iniciais. Lendo o livro do profeta Miqueias, a impressão que eu tenho é que ele estava falando para a gente.
para a igreja brasileira do século 21. A similaridade que há entre nós e o povo dos dias de Miqueias são assustadoras. Isso significa que a palavra permanece importante, fundamental, relevante, aplicável, mesmo 2.700 anos depois. Por isso que o pastor Billy Graham, ele disse que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Não há necessidade de renovação na palavra. Não há necessidade de atualização nesse sentido na palavra de Deus. Ela continua poderosa. E lendo Miqueias, isso salta aos olhos. Como foi que Miqueias pôde ser tão poderosamente usado para falar ao povo dos seus dias, mas ao mesmo tempo falar para cada um de nós, para o nosso povo, para a nossa nação, para a nossa igreja, em pleno século 21. Chega a ser assustadora esse poder da palavra de Deus, visto em toda a Bíblia, mas muito claro aqui no livro do profeta Miqueias. O texto que nós lemos hoje, o capítulo 6, nos apresenta Deus chamando o povo para uma conversa séria. Deus levanta Miqueias para falar com seu próprio povo e convida, ou melhor, convoca o seu povo para ter uma conversa séria, mais do que uma conversa séria. Quando um pai chama um filho para uma conversa séria, é de tremer as pernas, não é verdade? Você lembra quando o teu pai te chamava para uma conversa séria? O meu pai me chamava para uma conversa séria, já tirando o cinto, já botando a mão no cinto. Era conversa séria. Deus levanta um homem chamado Miqueias e chama o povo para uma conversa, para um acerto de contas. No versículo 1, o Senhor faz esse convite. No versículo 2, o Senhor diz que vai entrar em controvérsia com seu povo. Ele ainda convida os montes, os outeiros, os fundamentos da terra para serem testemunhas dessa conversa dele com o seu povo, em que o próprio Deus afirma, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. Controvérsia aqui, irmãos, é muito mais do que um debate. Na nossa cultura, controvérsia pode ser um debate, eu ter uma opinião e você ter outra. E a gente conversa e entramos em um debate ali, isso é uma controvérsia. Mas aqui no texto bíblico, o sentido não é esse. O sentido de controvérsia aqui no texto bíblico é contenda ou disputa judicial. Seja qual for a opção. É terrível a gente pensar em nós entrarmos em uma contenda com o Senhor dos Exércitos. É inimaginável a gente conceber a ideia de entrarmos em uma disputa judicial com o grande El Shaddai. Então imagino como foi para o povo ouvir essa convocação de Deus através do profeta Miqueias. Olha só, eu quero fazer, Deus falando com o povo, eu quero entrar em uma briga com vocês. Nós temos um acerto de contas a fazer. Não tenho me alegrado da forma como vocês têm se portado. Portanto, eu quero abrir uma controvérsia com vocês. Eu quero ter um papo sério com vocês. Vamos começar uma disputa aqui entre eu e vocês. Qualquer ser humano, com o mínimo de juízo, iria ficar trêmulo num momento como esse. A grande pergunta é: o que o povo estava fazendo de tão grave, ao ponto do Senhor falar com esse povo de forma tão séria? O que Israel estava fazendo de tão grave, ao ponto de fazer transbordar o cálice do juízo de Deus, e Deus resolver visitar o seu próprio povo, não era uma nação pagã, visitar o seu próprio povo, para chamá-los a um acerto de conta dolorido como esse? O que esse povo estava fazendo? É nisso que eu acho que eles se assemelham muito ao nosso povo, à nossa nação e à nossa igreja. A partir do capítulo 2,
o profeta diz o que estava acontecendo em Israel. Ele vai enumerar vários pecados que estavam acontecendo em Israel. Eu vou chamar mais atenção, vou me deter mais, que tem mais a ver com a nossa reunião hoje. Mas antes de chegarmos nesse, vamos ver quais eram as acusações de Deus contra o povo. Em primeiro lugar, a administração pública tinha sido tomada por homens corruptos. Olha bem, não sei se vocês conhecem algum lugar assim. Aquilo que hoje nós chamamos de aparelhamento do Estado estava acontecendo já nos dias de Miqueias. Olha o capítulo 2, no versículo 1, o que diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Quando o texto diz que o poder está em suas mãos, não está fazendo referência ainda aos líderes da nação. Está fazendo referência àqueles funcionários, aquelas pessoas encarregadas de servir o povo, que tinham em suas mãos também poder de decisão, de fazer o bem ou o mal para o povo. Mas segundo o texto bíblico, esses homens, eles maquinavam o mal. O Senhor estava dizendo que aqueles homens que tinham poder de decisão em suas mãos, que deveriam servir ao interesse da nação, aqueles que tinham autoridade sobre o povo, homens de governo, homens de patentes, eram tão malignos que eles passavam a noite maquinando, planejando uma forma de roubar o povo. O pior, sem nenhum tipo de pudor. O versículo 2, aqui do capítulo 2, diz assim: se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Essa era a forma que eles tinham de colocar em prática os planos maquiavélicos de sua mente durante a noite. Uma coisa é a pessoa pensar, ter alguns planos estranhos durante a noite, né? Ter aquelas ideias mirabolantes. Mas o Senhor estava denunciando que aqueles homens eram malignos ao ponto de colocar em prática, assim que raiava o dia, assim que o sol nascia, eles colocavam em prática toda a iniquidade que tinham planejado ao longo da noite. Em segundo lugar, além dos funcionários públicos serem iníquos, os políticos da nação também eram homens extremamente corruptos. Pula para o capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3, o versículo 1. Disse eu: ouvi agora, vós cabeças, agora está falando com os cabeças, né? Vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? O profeta se volta agora, irmãos, para os governantes, não apenas para os governantes, mas para todo tipo de líder político da nação. O profeta os lembra que o dever deles era conhecer a lei para servir ao povo, conhecer a lei, conhecer a legislação para servir ao povo com base em sua legislação. Por isso o profeta pergunta o seguinte: não é a vós outros que pertence o saber o juízo? Ou seja, vocês não conhecem bem a lei, vocês não sabem bem o que tem que ser feito. É isso que o Senhor está perguntando através de Miqueias. Contudo, o versículo 3, ainda aqui, nos informa como esses líderes agiam. Aqui mesmo no capítulo 3, versículo 3. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão. Era assim que eles procediam. A acusação do Senhor aos líderes políticos era que eles sabiam exatamente o que deveria fazer. Eles conheciam as leis que beneficiavam o povo. Contudo, por ganância, eles viviam expoliando a própria nação. Não por desconhecimento. A figura de linguagem que o Senhor usou aqui é forte demais.
Segundo o Senhor, os líderes da nação estavam arrancando a pele do povo. Algo terrível diante de Deus. Miqueias ainda denuncia que os líderes que viviam com seus valores invertidos. Olha o que diz o versículo 2 aqui do capítulo 3, somente a primeira parte. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Olha o que o profeta está dizendo. Está dizendo que aqueles homens não apenas deixavam de praticar o que era correto. Eles não apenas deixavam de praticar o bem, eles odiavam o bem. Mais do que isso, ou pior do que isso, eles não apenas cometiam erros, eles não apenas cometiam o mal. Há pessoas que podem errar de forma involuntária. Não era esse o caso dos líderes de Israel. O texto diz, o Senhor diz que eles amavam o mal. Valores invertidos. Odiavam o que era certo e amavam o que era errado. Em terceiro lugar, se os funcionários públicos eram corruptos, se os líderes também eram corruptos, o sistema judiciário também estava corrompido. Está cada vez maior essa similaridade, não é verdade? Nós estamos nos sentindo em casa. Capítulo 3, versículo 11. Apenas a primeira parte. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Que tristeza, irmãos. Os magistrados estavam vendendo suas sentenças. Não havia juiz confiável na nação. Todos aceitavam suborno. Imaginem uma sociedade em que todo o judiciário está corrompido. É uma terra sem lei, é uma terra sem ordem. E isso estava acontecendo não no povo pagão, estava acontecendo no povo de Deus, em Israel. Em quarto lugar, todos os poderosos se reuniam para planejar a execução de crimes. Todos os poderosos. Isso estava acontecendo aqui. Ou seja, a corrupção e o crime estavam enraizados em todas as esferas de poder de forma organizada. Vejam bem como que essa denúncia acontece agora no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. Olha o que diz o texto bíblico. Preste atenção. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Ou seja, eles eram mestres em fazer o mal. Continuando. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. Irmãos, aqui temos o quadro daquilo que podemos chamar de corrupção generalizada. É quando todas as esferas de poder, todos os líderes se reúnem em torno de um plano macabro para burlar a lei ao seu próprio favor. Aqui no Brasil isso é chamado de harmonia entre os poderes. Acontecia já há 2.700 anos. Em quinto lugar, apesar do povo ser vítima desses homens impiedosos, a verdade é que o povo também não era inocente. Ainda aqui no capítulo 7, no versículo 3, no versículo 2, diz assim, pereceu da terra o piedoso. Não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Ou seja, o quadro fica mais assustador quando a gente percebe que nessa nação ninguém era inocente. O quadro era de líderes políticos corruptos, roubando um povo imoral. Esse é o quadro de Israel nos dias de Miqueias. Ninguém escapava. O povo não podia exigir dos seus líderes, porque eram tão imorais quanto os seus líderes. O mais assustador é que esse cenário é no povo de Deus.
Estamos falando do povo de Deus. Mas tem mais notícias ruins vindo de Israel. Em sexto lugar, irmãos, os líderes religiosos, que deveriam ser os guardiões da palavra e do juízo, os sacerdotes e os profetas, que tinham a honrosa missão de conduzirem o povo debaixo da vontade de Deus. Miqueias denunciou que eles já tinham se corrompido também. Aquilo que hoje podemos comparar aos pastores do povo. Os pastores já tinham se corrompido igualmente todo o resto da nação. Volta para o capítulo 3. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 3. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, irmãos, eles, os pastores do povo, homens que foram encarregados da honrosa missão de ensinar a palavra de Deus, de conduzir o povo debaixo da lei do Senhor e da vontade do Senhor, já tinham se corrompido ao ponto de se venderem sua mensagem, venderem suas ministrações. Eles executavam ou eles ministravam ao povo somente de acordo com o que eles ganhavam para o seu prazer. Por isso que o profeta diz, se tem o que comer, se a barriga está cheia, eles distribuíam bênçãos. Agora, se alguém não desse o necessário para que eles vivessem no luxo, aí eram palavras de maldições. Ainda aqui no capítulo 3, olha o que o versículo 11, a parte B do versículo 11, fala desses ministros gananciosos. Os seus cabeças dão sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesses. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Uma calamidade. Uma tragédia no povo. A esperança do povo sempre foi o Senhor levantar bons líderes para exortar a nação, para conduzir a nação. Mas os homens tinham se vendido a um sistema corrupto. E o profeta só queria profetizar por dinheiro agora. Um resumo até aqui, irmãos. Somente para fixar melhor em nossa mente. Vamos recapitular a situação do povo. Em primeiro lugar, a administração pública tinha sido tomada por criminosos. Em segundo, os políticos da nação eram homens extremamente corruptos, e os valores deles estavam invertidos. Em terceiro, os juízes eram iníquos e gananciosos também. Em quarto, os poderosos se reuniam para executar crime. Em quinto lugar, o povo também não era inocente, era um povo imoral. E em sexto lugar, os líderes religiosos também tinham se vendido e pastoreavam somente por dinheiro. Esse era o quadro de Israel nos dias de Miqueias. Deus tinha ou não tinha motivos para entrar em controvérsia com seu povo. Mas havia uma iniquidade em especial, uma marca em especial, e sobre essa marca é o que eu quero me debruçar melhor nessa manhã. Porque tudo que foi falado até agora não era tudo. Havia uma triste marca nos dias de Miqueias, sobre o qual eu desejo falar um pouco mais. O sétimo pecado denunciado por Miqueias era a forma como as famílias viviam dentro de casa. Miqueias denunciou isso também. Os valores familiares já tinham sido destruídos em Israel há 2.700 anos atrás. Capítulo 7, versículo 6. Deixa você encontrar.
capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Terrível. Um cenário macabro. As famílias estavam se desintegrando à vista de todos. As relações familiares eram marcadas por intrigas, por desavenças. Não havia dentro de casa a ideia de se trabalhar em prol de todos. Dentro das casas, a única coisa que os homens, as mulheres conseguiam fazer, pensavam em fazer, era trabalhar em prol apenas de si mesmo. O conceito de família já tinha caído por terra. Havia jogo de interesses dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. Desavenças e guerra criada, formada, estabelecida entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, nora e sogra, genro e sogra, sogro, entre irmãos havia briga. Não poderia ser diferente. Uma sociedade já quebrada, líderes políticos já vivendo na mais completa imoralidade, só poderia de fato ser fruto de famílias desestruturadas completamente. Homens e mulheres, no lugar de se completarem um ao outro, cada um em sua esfera, cada um com seu talento, cada um com sua vocação, tornaram-se adversários, disputando o mesmo espaço. Não havia mais aquele contentamento de um complementar o outro, de cada um dentro de casa contribuir com o que pode, sabe fazer, com sua própria vocação, de forma que cada um fazendo a sua vocação, o todo vai ser completo, a missão será completa. Não havia mais essa alegria. Homens e mulheres tornaram-se adversários, disputando por espaços dentro de casa. Filhos que deveriam devotarem máxima honra aos seus pais, passaram a desprezar seus pais, porque tinham visões de mundo diferentes, e é óbvio que tem. É óbvio que uma geração vai ter uma visão de mundo diferente da outra geração, mas até onde nós sabemos, uma obrigação nossa como filho é prestar honra aos nossos pais. Em Israel isso já não acontecia. Já não se acontecia. Irmãos que deveriam se alegrarem com a simples existência um do outro. Irmão não precisa ter motivo para se alegrar com o outro existe. Já para a gente é uma grande alegria. Ter irmão é sinal da benevolência de Deus. Ter irmão é sinal de que o Senhor nos deu companheiros para toda a nossa jornada aqui na terra. Alguns dos irmãos é possível que não tenham irmãos. E sabe a falta que faz o irmão, não é verdade? Quando a gente é criança, adolescente, a gente briga o tempo todo. Mas quando chega na idade adulta, o que seria de mim sem meus irmãos? Irmãos, são dádivas de Deus. Amigos não são irmãos. Seu melhor amigo é seu melhor amigo. Irmão é irmão. A gente só consegue diferenciar isso quando a gente perde um ou outro. Eu perdi um grande amigo, meu melhor amigo, há pouco tempo. 30 anos de caminhada juntos. E me faz falta até hoje. Sinto uma saudade imensa do Alci. Mas eu perdi um irmão também. Perder um irmão é diferente. É uma amputação.
é uma amputação. A gente passa a viver sem uma parte da gente. Irmãos que deveriam se alegrar com o simples fato do outro existir. Nos dias de Miqueias, graças a Deus isso não acontece hoje, nos dias de Miqueias, viviam em desavença, viviam brigando, cada um correndo atrás do próprio interesse, menosprezando, desprezando o seu próprio irmão. Não se preocupavam mais uns com os outros, pelo contrário, um via o outro como concorrente. Quem é que vai ficar com o terreno do papai? Quem vai ficar com a casa de praia? Quem vai ficar com o carro? Quem vai ficar... E é uma briga. Não era. Isso não acontece mais, graças a Deus. Acontece aqui? Não acontece não. Acontece lá na Batista da Graça. E assim, queridos, as famílias dos filhos de Deus, que deveriam serem exemplos na terra, estava fazendo vergonha em Israel. Os Salmos 127 e 128, não precisa abrir, não vou ler. Os Salmos 127 e 128 falam de famílias felizes, contentes, não por causa de muitas riquezas ou pela falta da diversidade, não. Mas fala de famílias felizes e contentes, porque foram edificadas não por mãos humanas, mas pelo Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Assim começa o Salmo 127. E o propósito do Senhor ao edificar famílias é um só. Um só. O propósito de Deus ao edificar famílias não é criar um povo politicamente forte, relevante, uma massa. Não, 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 não. O propósito de Deus ao edificar famílias é somente que o seu nome seja glorificado através dessa família. Esse é o propósito. Então, ratificando, as famílias dos filhos de Deus existem, ou deveriam existir, como exemplos na terra. As famílias dos filhos de Deus existem para que todos testemunhem, como diz o Salmo 128, como é feliz de verdade aquele que teme ao Senhor. As famílias dos filhos de Deus não existem para gerar inveja, não é isso que eu estou dizendo. As nossas famílias devem existir como testemunha para os de fora, de que mesmo debaixo de adversidade, mesmo debaixo de contenda, às vezes, mesmo debaixo de pessoas que pensam diferente, mesmo passando por lutas severas, mesmo passando por perdas irreparáveis, naquela casa mora alguém que teme ao Senhor e é diferente. Quando a nação de Israel foi plantada com esse propósito, como videira de Deus, para que o mundo inteiro olhasse para Israel e glorificasse a Deus pela existência daquele povo. Israel falhou como videira, por isso foi necessário vir a videira verdadeira. Podemos dizer que entre as famílias aconteceu a mesma coisa. Nossas famílias, ou as famílias lá em Israel, tinham essa honrosa missão de serem vitrines, não de uma família perfeita, mas vitrines do que acontece quando um homem e uma mulher resolvem andar de acordo com a palavra de Deus. Como é feliz o povo que teme ao Senhor, como é bem-aventurado o povo que é governado pelo Senhor. Nossas famílias deveriam reluzir dessa forma, mas desde os dias de Miqueias, que nós falhamos sistematicamente nisso. Mas, irmãos, as profecias de Miqueias não se resumem somente em acusações.
A palavra de Deus, mesmo para um povo como esse que vimos hoje, não se resume em apontar o pecado e anunciar o castigo, mas a palavra de Deus sempre aponta também para o caminho da graça, o caminho da restauração. E há grandes promessas aqui também no livro de Miqueias, aplicáveis às nossas famílias também. Eu não quero que você saia daqui desesperado, né? Você saia daqui desesperado. Se a gente for avaliar como é a nossa casa, a gente vai sair como daqui? Rapaz, vai tacar fogo naquele lugar. Mas o Senhor, Ele estende seus braços de misericórdia para cada um de nós. No capítulo 4, do versículo 1 ao 13, temos uma grande promessa de restauração, mas não vou ler essa agora. Os irmãos podem ler depois. Mas a grande promessa do livro de Miqueias está no 5º capítulo, no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste atenção, porque eu disse que essa aqui é a grande promessa com aplicação para as nossas vidas hoje. Porque, queridos, para uma situação caótica, onde os funcionários públicos falharam em sua missão, onde os governantes falharam em sua missão, onde os sacerdotes falharam em sua missão, onde as famílias falharam em sua missão, o Senhor prometeu restauração completa, e para tanto, Ele enviaria um rei. O que faltava em Israel era um rei, ou o rei. O que faltava em Israel era um rei de verdade. Deus, por sua grande misericórdia, prometeu que chegaria um dia em que Ele mesmo enviaria. Ele disse: de mim sairá. Ele mesmo enviaria um novo rei para o seu povo. Para o Senhor, o que faltava em Israel era um rei, mas não um rei qualquer, não um rei como os demais, mas sim um verdadeiro rei, um rei, como o texto diz, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, em meio àquele caos, em meio àquela bagunça, Deus estava prometendo ao seu povo um rei diferente, um outro tipo de rei, um rei infinitamente melhor que os melhores reis que já passaram por Israel. Os melhores reis que Israel já teve não foram capazes de impedir o colapso da nação. Então tinha que ser um rei melhor do que Davi, tinha que ser um rei melhor do que Salomão, tinha que ser um rei melhor do que Josias, tinha que ser um rei melhor do que Ezequias, tinha que ser o rei supremo, um rei muito maior, um rei muito melhor. É desse rei que o Senhor estava dizendo, falando, prometendo através de Miqueias. Não há dúvidas que Miqueias estava profetizando o nascimento de Jesus, o Messias prometido, o grande governador por excelência, o rei dos reis. Isaías 9 diz que o governo está sobre os seus ombros. Ainda em Isaías 9 diz que ele iria reinar para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Tudo coisas que faltavam em Israel nos dias de Miqueias. Então, para o nosso Deus, ou melhor, tanto para Miqueias como para Isaías, o que faltava em Israel era um rei de verdade. Um detalhe importante é que mesmo para um povo tão corrupto, Deus prometeu um rei salvador. Jesus nasceu no meio de um povo altamente corrupto para que toda a glória fosse dele. Mas para o nosso benefício, para colocar ordem no caos. O que faltava em Israel na administração pública era Deus reinando. Faltava para colocar o judiciário de Israel nos eixos, era o Senhor reinando. Seria uma bênção se a gente pudesse aplicar direto esse texto para a nossa sociedade. Mas não podemos fazer isso.
O texto está falando do povo de Deus. Hoje, em especial, estou falando para as famílias. Então, o que vai colocar ordem? A única coisa que pode colocar ordem no caos dentro da nossa casa é um rei de verdade, reinando lá em nossa casa. Falta-nos um rei. Tem imperador, tem déspota, tem ditador, tem homem frouxo, tem tudo. Mas está faltando um rei. Faltando um rei de verdade. Irmãos, eu não tenho dúvida de que a partir do momento que o Senhor Jesus começar a reinar verdadeiramente em nossas vidas, tudo se torna diferente. O grande problema é que nós somos servos de Deus quando não falamos isso da boca para fora, não compreendemos toda a plenitude dessa realidade. O que é ser servo de Deus? Ser servo de Deus não é apenas trabalhar aqui na igreja, e é uma bênção isso, também é, servo de uma bênção, uma maravilha. Que o Senhor envie mais trabalhadores. Mas ser servo de Deus é viver para fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Não me responda não, só pense. É assim que você tem vivido? Ou a gente adquiriu aquele estranho hábito de primeiro dar o passo para depois pedir a bênção de Deus? A gente escolhe o curso, depois ora. Escolhe a profissão, depois ora. Escolhe o namorado, o cônjuge, e depois ora o Senhor. Escolhe a igreja e depois ora. Aquela realidade de não se contentar, não dar um passo enquanto não tiver certeza de que é a vontade de Deus, não faz parte mais da nossa história. Não faz parte. Os crentes se governam, e cada um governa a própria vida, escolhe e desenvolve os próprios projetos, como se não tivesse um Deus no céu sobre a sua vida. Isso não é ser servo de Deus. Menos ainda em nossos lares. Mas o Senhor está prometendo um rei, ou o rei, o verdadeiro rei. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Essa é a mensagem do Evangelho, aplicável também às nossas casas. A mensagem do Evangelho é essa: o pecado destruiu todas as esferas da existência humana, inclusive as famílias, gerando corrupção generalizada na terra, inclusive nas famílias. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu um Rei eterno, para pôr ordem no nosso caos. O reino de Jesus já foi estabelecido em nossa vida, ainda nós não contemplamos por completo o reino de Deus, porque Ele será, só poderemos fazer isso na eternidade, mas Ele já reina em nossas vidas, e já precisa reinar em nossas vidas, e o reino de Deus precisa ser visível em nossa história. Falta-nos isso. E eu preciso terminar com algumas aplicações práticas. A primeira: a principal mensagem de Miqueias para os dias de hoje é que o Senhor odeia a injustiça, principalmente a injustiça cometida por aqueles que se comprometeram em servir o povo. O Senhor odeia isso. Homens e mulheres de Deus não podem abandonar as marcas de Cristo quando alcançam cargo de poder e influência. Não podem. Se você é um funcionário público, seja sempre justo e honesto em suas atividades. Se você trabalha na iniciativa privada, trabalhe de um jeito que Deus seja glorificado através da sua vida. Seja você um bom cidadão ao chefiar uma equipe, seja um bom cristão ao chefiar uma equipe, ao administrar uma empresa. Se você tem um negócio próprio, seja um bom cristão nele também. Jamais compactue com a injustiça, jamais aceite suborno, jamais suborne ninguém, pois tudo isso o Senhor odeia. E fica claro no livro de Miqueias. Em segundo lugar, e essa aplicação que eu quero destacar hoje, aprendemos com Miqueias que devemos preservar e lutar
lutar por nossas famílias. O que a sociedade mais precisa nesses dias são de famílias saudáveis que reflitam a glória de Deus. Nossas casas precisam ser oásis em um terreno tão turbulento e no meio de uma guerra tão grande. Nossas famílias têm a missão de ser um pedacinho do céu aqui na terra. Nossas famílias precisam assumir a sua função de serem vitrines da obra de Deus. Não significa, nem de longe, que nossas famílias serão perfeitas, que nunca serão. Nunca serão. Mas mesmo em nossas imperfeições, o nome de Deus deve ser glorificado em nossa casa. A glória de Deus deve ser manifestada. Mas isso só vai acontecer quando Jesus reinar lá na tua casa. Bons livros, terapia, grupo de apoio, tudo isso tem um valor e pode contribuir. Mas o que vai transformar a casa completamente é quando tiver um rei assentado no trono e todos submetidos à vontade dele e não à própria vontade. Ainda nas aplicações, por pior que seja o nosso contexto, por mais insignificante que seja a nossa realidade, por mais caótica, que seja a nossa realidade, nosso Pai eterno envia um Salvador. Basta clamarmos. O Senhor Deus enviou um Salvador. Jesus nasceu e viveu na mesma terra que Miqueias profetizou. Na mesma terra de palavras tão duras, como prova de que ninguém é pecador demais, que não possa ser alcançado pela graça de Deus, se Deus assim quiser. Concluindo, irmãos, o segredo não é ter uma família grande. O segredo não é ter uma família completa. Há muitas famílias incompletas, não é verdade? Muitas. O segredo não é ter uma família padrão. O segredo não é ter uma família igual aquelas famílias de comercial de margarina. Não, não é esse o segredo. O segredo é ter Jesus reinando em nossa casa. Sua família, se a sua família é completa ou não, se falta alguém, se você teve que lidar sozinha e construir sua família sozinha ou sozinho, se você já foi abandonado ou abandonada, se você não sabe o que é um pai ou uma mãe, não teve a oportunidade de ter essa bela experiência, ou porque os perdeu muito cedo, ou porque nunca conviveu com eles. Ou seja, mesmo se a sua família for diferente daquela configuração que todo mundo pensa de família, isso não é um problema. O único problema é se o Senhor não estiver reinando lá na tua casa. Que o Senhor assente-se no trono que há em nossos lares. Que o Senhor reine soberanamente sobre nossas casas, ainda que para isso precise frustrar os nossos planos, mas que a vontade dele seja estabelecida para sempre, para que nossas famílias testemunhem da grandeza de Deus. Amém? Feche os olhos, curve sua cabeça. Pai querido, muito obrigado por falar conosco mais uma vez nessa manhã. Como o Senhor sempre faz, sempre que o teu povo se reúne aqui nesse lugar. Pai amado, recebemos a tua palavra e desejamos que ela seja gravada em nosso coração e nossa mente. Vimos a semelhança que há entre os contemporâneos do teu servo Miqueias e a gente hoje, Pai. Isso nos envergonha. Que hoje seja uma manhã de quebrantamento, de arrependimento, que todos nós saiamos daqui com a determinação de viver para o Senhor, de levar nossa família, nossos filhos a viverem para o Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilson.